Vamos agora ver como que foram, né, as votações dos candidatos à presidência da República, né? Começando aqui pelo mais bem colocado nas pesquisas, que inclusive neste começo de apuração já sai à frente, o ex-presidente Lula chegou à Escola Estadual Dr. Firmino Correia de Araújo, no bairro de Assunção, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Era um pouquinho antes das 9 horas da manhã, ele estava acompanhado, aí a gente vê imagens então do ex-presidente, candidato a esta eleição, votando, né? Exatamente, ele chegou um pouco antes das 9 da manhã, estava acompanhado com o ex-governador de São Paulo, seu atual vice da chapa, Geraldo Alckmin. E após a votação, né, o candidato acabou ali beijando o comprovante, disse que essa eleição é a mais importante. A gente está vendo aí, ele acena para a imprensa, né, a imprensa fazendo a cobertura aí deste momento no qual o candidato, então, está assinando ali, comprovando, né, o seu voto, junto com os mesários ali na sua sessão eleitoral. E depois, né, quando ele saiu lá, ele beija exatamente ali o seu comprovante, faz aí um aceno para todas as câmeras, a imprensa toda que estava o acompanhando, né, do lado de fora da escola. O Lula disse que os bolsonaristas mais fanáticos terão que se adequar à maioria da sociedade. A maioria da sociedade não quer um confronto, quer paz, falas aí então do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou que as pessoas não querem venda de armas, elas querem distribuições de livros. As pessoas vão viver em paz, as pessoas que não quiserem, que desrespeitarem a lei, aí é um problema delas. Mas acho que será mais fácil a gente restabelecer a democracia e a paz nesse país. Aspas, então, para Lula, né? Lula que vai acompanhar, está já acompanhando a apuração em um hotel aqui na região central de São Paulo. Após a divulgação, né, do resultado pelo TSE, o petista disse que vai conceder uma entrevista coletiva e seguir para um ato político na Avenida Paulista, independente do desfecho, então, do primeiro turno. Bom, só para atualizar uma informação agora às 5 horas e 11 minutos, o Ceará começou a apurar agora, também o 8º maior colégio eleitoral, e no total temos 0,11% das sessões totalizadas no Brasil que já foram apuradas ali. Daqui a pouco o Daniel mostra detalhes aí dessa apuração. Mas continuando então a votação dos principais candidatos ali à corrida eleitoral, agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que também chegou para votar por volta das 9 horas da manhã no Rio de Janeiro, dizendo que vai vencer já no primeiro turno. Perguntado na chegada ali e também na saída da sessão eleitoral se ele vai reconhecer ou o resultado ou não, ele não respondeu a esta questão. Olha só, a gente tem imagens ali do presidente Jair Bolsonaro fazendo sua assinatura nesse colégio eleitoral no Rio de Janeiro, onde ele está ali com a camisa verde e amarelo. Ele voltou a falar que respeita a apuração se as eleições forem limpas e insistiu no Datapovo, em que tem um apoio popular e sofre boicote ali nos institutos das pesquisas, segundo Bolsonaro. O presidente insistiu que percorreu o Brasil inteiro durante a campanha e foi muito bem recebido. Ele declarou que a motociata ontem em Joinville, o último ato de campanha, foi histórica e que a imprensa não noticia esses fatos. Do lado de fora, depois o presidente saiu de carro acompanhado de eleitores e neste momento ele cumprimenta ali os eleitores e os mesários que estavam presentes nesta sessão de votação do presidente da República, que fez então o seu ato democrático, o seu ato como cidadão brasileiro, fazendo seu voto, então, nessa sessão eleitoral lá do Rio de Janeiro. Então, essas são imagens ali do presidente. Depois, então, ele saiu de carro acompanhado com seus seguranças. Bolsonaro já está em Brasília, no Palácio da Alvorada, onde vai acompanhar a apuração dos votos. Bom, e já que a gente está falando aí, né, dos candidatos, como que acabou sendo aí o dia desses candidatos que disputam a presidência, a senadora Simone Tebet, candidata aí do MDB, votou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela chegou acompanhada da mãe e também da equipe dela de campanha. Durante a entrevista coletiva, a candidata disse que a democracia se fortalece quando a população vai às urnas e vota naquele que considera o melhor representante. Após o voto, então, a candidata Simone Tebet foi cercada por jornalistas, deu uma declaração, ela comentou ainda sobre a campanha eleitoral, abre aspas, lamentavelmente nós vimos a polarização ideológica contaminar a alma do povo brasileiro. A nossa candidatura propôs exatamente fazer o caminho do meio, ou seja, com equilíbrio, com moderação, com diálogo, trazer propostas e soluções reais
para os problemas reais do Brasil, fecha aspas, então aí da fala da candidata Simone Tebet, que também, né, fez aí a sua votação, está agora acompanhando a apuração lá no seu estado. Bom, agora a gente fala do candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Ele votou em Fortaleza, acompanhado de familiares e aliados políticos. Ele chegou ao local de votação na Secretaria da Saúde do Ceará às 10 horas e 40 minutos e votou logo em seguida. Questionado sobre o futuro político, o candidato disse que após esta eleição, ele pretende parar por aqui. Segundo palavras de Ciro Gomes, ele afirmou também que durante a campanha refletiu por várias vezes se realmente valeria a pena continuar como candidato em tempos estranhos. O candidato do PDT considerou a campanha de muito ataque e ódio e disse que mesmo as evidências apontando ali para sua não eleição, ele tem esperança em formar alianças no segundo turno. Ele deixou uma frase na saída, dizendo o seguinte: a nação não merece o ódio que está nos dividindo, as famílias brigando. Então, declaração de Ciro Gomes no momento em que faz a sua votação lá no Ceará.